campeonato à parte. Outro dia o Mano falou aqui, pô, tinha que trazer o Leandro Castan de volta. O Corinthians está trazendo o Leandro Castan de volta? Eu conversei com uma pessoa importante do Corinthians e me disse que não. Então, É aquela pessoa? Acabou o assunto. Acabou o assunto, próximo tema. Próximo tema. Se essa pessoa diz que não tem negócio, acabou. Então vou te é o falar. cara que assina o O cheque. Leandro Castan tem contrato até junho Com a Roma. de 2019 com a Roma. Ele tinha sido emprestado para o Torino e ele voltou. E antes ele já tinha sido emprestado para a Sampdoria também. Para Sampdoria. Houve uma mudança na direção da Roma e a coisa está indefinida lá na Roma. Mas o Corinthians consultou sim para saber a possibilidade do Leandro Castan voltar ou não. Ele tem contrato até junho de 2019. Precisa definir, a Roma vai definir o que vai fazer. Ligaram sim, Pascoal. O pai dele, há interesse sim. O pai dele disse que ele volta para Roma assim que terminar as férias. Sim. Eu tô falando que o pai dele falou. Sim, mas... E eu tô falando que... Lógico, ele pertence à Roma. A pessoa que do Corinthians, o meu interlocutor do Corinthians, eu até posso te mostrar depois se você quiser, me disse. Leandro Castan, interessa? Ele disse assim, não. Mas, ô Pascoal, eu li uma matéria... Informação é outra. Só para terminar aqui, que ele vai voltar para Roma, é óbvio que ele vai voltar. Ele tem contrato até junho. O Steve Mendonça voltou pro Corinthians. Mas... Agora, se ele vai ficar, não se sabe, não. O Steve Mendonça, o Corinthians arrumou 8 times para esse cara. O Corinthians, 8 times para esse cara. E esse cara não aceitou nenhuma transferência. Mendonça não é notícia. O Corinthians vai aguardar sim para saber o futuro dele na Roma. Se a Roma falar, olha... Posso perguntar? Pode. O senhor autoriza? Pode. Quando falo alguma coisa aqui, em termos de sugestão, é uma mensagem subliminar. Quando eu sugiro alguma coisa, porque tem alguma coisa engatilhada. Leandro Castan, Pascoal, por mais que o pai dele possa dizer isso, é porque ele não vai querer queimar cartucho lá na Roma. Ele não vai começar a criar... Mas o pai dele, desculpa, o pai dele não mentiu. Não, ele tem contrato com a Roma. Mas ele poderia forçar uma barra, igual empresários gostam de fazer quando o cara não está sendo aproveitado. Quero voltar pro Brasil. Que ele não tá feliz. Ele começa a criar uma indisposição pro jogador lá. Ele não tá fazendo isso. Que é mentira. Desculpa, isso que você falou é verdade. E outra, o Leandro Castan, ele é extremamente feliz lá. Sim. Agora, se o clube falar não quem quer não seria ficar, feliz morando na Itália? Mas enfim. Flavinho. Flavinho em Firenze chorava. Flavinho reclamava da comida. Mas o Leandro Castan, veja, é um cara que... Mas eu moraria na Itália. O Leandro Castan é um cara que passou por um problema muito sério e teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Ele não conseguiu uma estabilidade na Roma. Ele foi emprestado para a Sampdoria, depois posteriormente para o Torino. E possivelmente ele não será reintegrado ao elenco da Roma. Ele se apresenta porque ele tem contrato vigente, mas para a Roma talvez não seja interessante ter o Leandro Castan lá. Eu não descartaria não, Pascoal. Inclusive o próprio pai do Leandro Castan já colocou em hipótese o retorno dele para o futebol brasileiro. É claro que aí ele vai ter que abrir mão de muita coisa, porque as cifras lá são outras, enfim, ele não poderia ganhar aqui o que ele ganha lá. Mas o jogador, se tiver ambição ainda de poder voltar para um grande clube brasileiro, não precisa necessariamente ser o Corinthians, não. O Flamengo está atrás de zagueiro. Numa dessa, o Corinthians vai pagar com o quê? Pamonha? Pamonha, Mané. Inclusive, o senhor não deveria tratar com ironia a situação, porque o Jadson, o senhor ridicularizou a contratação no começo do ano. Gente, vamos parar de falar de Jadson aqui nesse programa, porque o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians está pagando o estádio e o jogador joga na China. Ele falou assim? Não, ele fez com um pouco mais de chilica. Ele joga na China. Ele joga na China. Não vamos falar de Jadson. Aconteceu o quê? O Jadson joga no Corinthians. Vai ter dinheiro pra pagar, ele falou. Quem vai pagar o salário que ele ganha? Vamos parar de falar de Jô, porque o Jô vai ganhar R$500 mil no Corinthians, ele não tem dinheiro pra pagar. Quanto ganha o Jô hoje no Corinthians? De garrafa, sabe? Porque os caras não, e no Flamengo agora, o rapaz que veio pro Flamengo. Mas é o Everton Ribeiro, vamos falar de Everton Ribeiro? Imagina, vamos fazer de novo uma novela. O Everton Ribeiro não vem jogar no Flamengo. O Everton Ribeiro faz 6 meses, nós estamos falando, já tem minissérie, já tem reality show. O Leandro Castan teve uma bela passagem pelo Corinthians. Demorou pra pegar É um cara super do bem, além de jogar muito, é um cara de grupo, querido, sempre foi querido por todo mundo. Eu entrevistei ele uma vez, ele nunca negou que ele falou que um dia ele sonharia em voltar a jogar no Corinthians. Agora, repito, minha informação, ele tem o contrato até junho de 2019 com a Roma, mas o futuro dele na Roma não está definido. Mudou a direção de futebol, ele vai aguardar para saber. Ele, lógico, ele tem contrato lá, ele gostaria de ficar, mas se não ficar, eu não descartaria uma possível volta dele ao Corinthians, não. Aí você tem que analisar a vontade do jogador, o mercado que ele pode ter na Europa ainda, acho que não sei se tem. E é um cara com uma baita lição de vida. Ele teve aquele problema, levantou, deu a volta por cima. Mas é um jogador
tecnicamente muito bom. É um cara que cobre bem a lateral esquerda. Você pode usar um 3-4-3 com ele, que ele faz bem aquele setor esquerdo. Eu acho que seria uma grande contratação. Ele bem. No Corinthians ele demorou um pouquinho para engrenar, mas quando engrenou, tomou conta da posição e se transformou nos jogadores mais importantes daquele time. Eu acho que seria uma boa contratação ainda. Paulo Lima, Leandro Castan, se voltar, é uma boa pro Corinthians? Bom, Benja, evidentemente que é, né? Lógico que é. O cara que tem a experiência que tem identidade com o clube, agora, exatamente, se ele não está indo como a gente espera num clube como a Roma, que fez uma boa campanha, garantiu vaga, inclusive, na Champions, alguma coisa não interessa mais ao clube da capital, né? Então, se o espaço está aberto para o Corinthians, por que não? Não acho que seja um reforço imediato. Por exemplo, ninguém fala no Ricardo Goulart, cara. O cara é um dos maiores destaques do bicampeonato do Cruzeiro, né? O Everton Ribeiro tá voltando. Não, Everton Ribeiro não fala nele, pelo amor de Deus. Não vou mostrar aqueles gols do Everton Ribeiro de novo, entendeu? Não, tô falando do Ricardo Goulart, então tá bom, ponto, apaga aí o que eu falei. O Ricardo Goulart é um cara que, esse sim teria espaço no futebol brasileiro em qualquer equipe, entendeu? Até para futuro de seleção brasileira, para jogar ali numa possibilidade do Gabriel Jesus não tá. Esse é um cara que eu não entendo porque que não volta para cá, impressionante. Olha, é lógico que tá jogando num lugar que tem muito dinheiro, que tá pagando alto, mas assim como o ER, para não falar o nome que eu sou, não fala não. Então, como sou o ER voltou. Por que não trazer esse cara? O Castanho é um grande reforço. Mas o Corinthians está tão necessitado assim de um zagueiro nesse momento? Está necessitado de dinheiro. Opa! Olha, o Leandro Castan, de dinheiro e insumos. O Leandro Castan, se voltar, concordo com o Mano, baita reforço pro Imagina, Pablo e Castan. Pô, Pablo e Castan. Deixa eu só entender. Não era o melhor zagueiro do Cone Sul até ontem? Deixa eu só entender uma coisinha e não tô zoando. Deixa eu só entender uma coisa, eu não tô zoando. O Leandro Castan, segundo a informação do Benja, ele não tá mais nos planos da Roma. Eu não falei isso. Você falou que não, eu falei que a direção, o diretor do departamento de futebol da Roma mudou. Ele estava emprestado, ele volta agora. Volta para Roma. E aí ele vai definir, ele vai saber lá se a Roma quer continuar ou não quer. Depende do técnico, né? E aí, pode ser que por acaso ele não quer. Caso não quer, o Corinthians é o único time do mundo que iria se interessar por ele, porque vocês estão falando só no Corinthians. Porque o Corinthians tem interesse sim. O Corinthians. Mas aí o Udinese, o Torino, ele jogou agora. Sassuolo. É que você não acompanha o futebol. Ele jogou na Sampdoria. Justamente por ter jogado na Itália. Ele foi na Sampdoria, não foi bem, e se transferiu para o Torino. E no Torino ele foi bem? Não jogou. Mas então agora ele vai contratar um jogador que não faz mal, que ninguém quer. Da Roma jogou mal na Sampdoria e no Torino. Isso é reforço. Esse é um grande reforço. O Leandro Castan estava na Roma. Robinho rodou a Europa também, não deu certo. Não, Robinho jogou no Real Madrid. Ele foi bicampeão no Real Madrid. Então, ele foi o último título que o Milan ganhou, ele foi titular. Ok, voltou por quê? Voltou. O Leandro Castan, o Flavinho, ele estava na Roma, estava muito bem sim. Quando um dia ele teve uma dor de cabeça. Eu lembro disso. Outro dia ele teve uma dor de cabeça, ele teve um problema sério num tumor na cabeça, uma coisa gravíssima, operou, ficou meses, não sabia se ia voltar, voltou, se recuperou, tá super bem. E aí o cara voltou e aí foi emprestado. É a readaptação ao futebol. Agora ele, se vier pro Corinthians hoje, joga tranquilamente. E outra, Benja, hoje o setor defensivo do Corinthians já é um setor extremamente forte e eficaz. Você pega ali aquela linha defensiva toda, inclusive com o Gabriel, volante à frente da zaga, os caras estão matando a pau. Se você acrescenta ainda a qualidade de um Leandro Castan ao lado do Pablo, E é difícil arrumar quarto zagueiro canhoto. Sim. Vamos ouvir os dois jogadores do Corinthians que estão convocados pelo Tite, eles falaram aí ontem. Vamos ouvir Rodriguinho e Fagner, Savoia, vamos lá. É um momento muito bom da equipe, né? As vitórias acontecendo e quando não acontece a gente não perde. Isso aí nos dá confiança para a sequência, né? Mas o trabalho tem que continuar da mesma forma para que em nenhum momento isso possa cair, que a gente possa viver esse bom momento aí pelo esse resto do ano aí também, que ainda tem muitas coisas importantes para a gente conquistar. Se fosse o campeonato inteiro clássico, seria perfeito para vocês, então. Poderia ser o campeonato inteiro clássico, a gente ganha de 1-0 também, ia estar ótimo. Uma equipe qualificada, né? A gente sabe que toda vez que vem jogar aqui dificulta bastante, né? Tem a rivalidade estadual, que a gente sabe que é muito grande, né? O fato do Lucas não estar
é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Porque isso não pode gerar um conforto para nós. A gente tem que saber que, independente de quem vai jogar, vai buscar fazer o seu melhor. Então a gente tem que estar preparado para, independente de qual jogador vai jogar, a gente fazer o nosso trabalho muito bem feito. A gente até brincou isso agora há pouco na coletiva, que antes o Corinthians era a história da quarta força, foi campeão paulista, parou de falar desse assunto, agora a reclamação é que só ganha de 1-0. Como é que é lá dentro, entre vocês, quando vocês veem isso aí, ouvem e tal, vocês tiram sarro, vocês ficam bravos, vocês ignoram, o que vocês falam a respeito disso aí? Cara, eu brinco que se for o campeonato inteiro ganhando de 1-0, no fim das contas a gente vai estar lá em cima. Então, que seja sempre de 1-0 e que a gente continue vencendo. Tá dormindo de novo! Tá prestando atenção na entrevista. Tá dormindo de novo. Tô de olho em vocês estão lá assim, babão. Acorda vocês aí. Tô lá prestando atenção na entrevista, agora, daqui a pouco eu vou mandar colocar aquelas cadeiras com choque. O senhor também. Às vezes eu tô olhando pra você, sabe? Você é igual o Guilherme Arantes da música lá. Eu vivo sempre no mundo da lua. Agora, isso que o Fagner falou, ele tem razão. Que a gente ganha de 1-0 todo jogo. Você ganha de 4-5. Porque é uma pontos corridos, 1-0 tá ótimo. Não, ele falou... Ele falou a gente. Por isso que você estava jogando também. Não, ele falou assim, ó, a gente tem que ganhar 1-0 todo jogo, tá bom. Falei, você quer o quê? Benjamin jogando só fica impedido. Tem que ganhar de 5-6. Ele no meio campo já tá impedido, né? Não poderia... Por causa do nariz, que engraçado, né? Não podia ser outra coisa no seu nariz, né? É o nariz. 1-0 é o placar que está dando ao Corinthians uma situação de ponta no Campeonato Brasileiro. O que a torcida e parte da imprensa, eu não me incluo nisso, mas entendo o posicionamento, é que 1-0 é o bastante para esse momento? É. Mas será o bastante daqui para frente no campeonato? Quando pegará? 1-0. Vai jogar contra o Santos. 1-0 é sempre o suficiente. Jogar... Se você faz um e o outro não faz nada. Aliás, eu queria explicar uma coisa para o senhor. Ele tem razão. Não. Mas ele tem razão. Se o Corinthians ganhar todos os jogos, o Corinthians faz um gol por partida. Vai jogar contra o Santos. Todos os jogos. De 1-0. Todos os jogos. Daqui até o final. Corinthians 1, adversário 0. É o suficiente. São Paulo foi bicampeão paulista. 71, 72, com o Zezé Moreira, com o Brandão, principalmente com o Brandão. 1-0. Gente, o Pascoal tá ficando sem argumento de todos os lados. Desculpa, eu tô dizendo assim. Vamos tentar. Nessa primeira parte do campeonato, empatou com a Chapecoense, ganhou 2 outros jogos fora de casa, contra o Atlético Goianiense, contra a Vitória da Bahia. O quê? Tabela docinha, né, gente? Bom lembrar. Pegou um mamãozinho aí, você tá dizendo? Pontos corridos, todo mundo pega todo mundo, viu? Só pra lembrar que a tabelinha foi simpática. Pô, de novo. Mas não, só pra lembrar. Agora pega o Santos, pega o São Paulo, pega o Coritiba, é isso? Não, o Cruzeiro. O Cruzeiro. O Corinthians vai pegar a sequência agora, Santos, Vasco, o São Paulo e Cruzeiro. Então, aí entra esse questionamento que foi feito. Desses jogos, quantos serão em casa? 3. Só pega o Vasco fora. Ué, no segundo turno vai pegar os jogos Pera fora. aqui. Primeiro pega 3 mangaba. 3 mangaba. Aí nos 4 jogos seguintes, são 3 em casa. Como a Chapecoense é líder do campeonato, você tá louco? Quem fez essa tabela? O Roberto? Acho que foi o Roberto. Foi o Flávio Adalto, que é bom de tabela. 3 mangá. Primeiro questionamento. Peraí, você não falou o Corinthians semana que vem lá em São Januário. Mas os outros 3 são em casa, bicho. O Corinthians, ele começou o Campeonato Brasileiro contra 3 adversários que, segundo eles, aí são fracos. Segundo eles? Chapecoense, campeã estadual, líder Santa Catarina. e hoje líder. Ué, mas é repetitivo. Ué, você não cortou ele quando ele tava falando. Agora você não deve Eu falei pra ele, de novo essa história. O senhor é contundente com ele. Agora, quando eu vou responder, o senhor quer contar. Você falei pra ele que essa história que a Chapecoense é estadual. Tá provando o Vitória é campeão baiano, tá certo. O Atlético Goianiense é o bônus round do campeonato que todo mundo vai ganhar. Siga, Pascoal, por favor. Agora, nessa sequência aí de jogos, você pega lá, o Santos, é o adversário difícil. Mas você precisa ficar descrevendo todos os times, mano. Não preciso, você tá ironizando o Corinthians. Não, vai pegar o Vasco, vai pegar o Vasco no Rio de Janeiro. Ele só falou isso. O Vasco que ganhou do Fluminense, que jogou na muito. sequência, 3 serão em Itaquera. O Corinthians depois vai pegar o São Paulo e depois ele fecha contra o Cruzeiro. No retorno, o Corinthians vai fazer toda essa sequência fora de casa. prego aí, No retorno, o Corinthians vai fazer toda essa sequência fora de casa. Mano, ele não tá falando, não fez análise nenhuma, ele não só fez observação. Não, observação Aí eu perguntei, você citou aqui os próximos jogos do Corinthians: Santos, Vasco, São Paulo e Cruzeiro. Aí eu perguntei, alguém perguntou, quantos serão em casa? 3. Você falou o quê? Eu falei, pô, mas que essa mangabinha, mais 4 em casa, quem fez? Você deveria dar graças a Deus que você próprio fala, eu eliminei esse estádio. Quer dizer que na sua visão o Corinthians não é forte em casa. Mas não é então o senhor está sendo mais uma vez incoerente. Acabou não é mata-mata. Independente de ser mata-mata ou não.
Independe de ser mata-mata ou não. É que o senhor, quando vai falar de Corinthians e Flamengo, o senhor é extremamente maldoso. Qual é o jogo do São Paulo? Qual é o jogo do São Paulo anterior ao jogo do Corinthians? Você pode ver aí pra mim? Não, o São Paulo pega a Ponte agora. Ponte Preta agora, esse próximo fim de semana. Antes do jogo do Corinthians, quem é? São Paulo pegou o Havaí. Não, foi Havaí não. Não, o São Paulo vai jogar com a Ponte Preta. Não, antes do jogo contra o Corinthians. O jogo anterior ao Corinthians. Qual que é? São Paulo e quem? Não tem a tabela de cabeça aqui. Então você meu Você pode, não, porque você vai jogar com o Havaí, por exemplo. São duas viagens longas. Não, veio do Palmeiras. São Paulo e Vitória no Morumbi, você se ferrou. Não, ainda bem, porque senão seria senão seriam duas viagens longas. Ia ter de ir para Salvador, depois de ter ido para Itaquera. São duas viagens muito longas. Abre, depois todo mundo. Abre, índice palmômetro. Quem acha que o Flavinho foi bem, bate palma. Obrigado, Salvador. Vou dar uma moral pra ele. O Paulo Lima tá aplaudindo lá também. Paulo Lima, trairagem. Quem acha que o Mano tá com a razão, bata palmas. Você acha que o Corinthians foi beneficiado na tabela, Savoia? Só fui dar uma moral pra ele. Mas estou fazendo uma pergunta pra você, Vendidinho. Ok. Só Zeca, o três mangavam e três em casa. Não foi. O Corinthians foi beneficiado? Não. Por que você bateu palma pra ele? Porque eu quis dar uma força pra ele. Obrigado, Savoia. Meu amigo, pô. O cara só senta o cacete. Mas se ele tá falando que o Corinthians está sendo beneficiado pela tabela e você tá concordando com ele. Eu fui aplaudir o Flavinho, uma observação. Diga a sua observação. Minha observação. O Corinthians pegou 3 jogos muito fáceis. Não pegou 3 jogos fáceis. E aí estabeleceu-se aqui. Estabeleceu-se aqui a verdade que não, mas também os 4 seguintes vão ser muito difíceis. Eu acreditei nisso. Ingênuo. Aí nós vamos olhar eu sou ingênuo. Eu sou uma pessoa complicadas. Eu sou uma boa alma. Não, ingenuamente não. Isso ingenuamente aceitei. Difícil. E aí aqui surgiu a pergunta, do nada. Mas esses 4 jogos difíceis, quantos serão em casa? 3. Aí alguém aqui envergonhado fala assim, forte, né? 3. Aí eu vou sabe o que é complicado? Não, sabe o que é complicado? É que o sucesso... Também quero. Jogar contra o Vasco e São Januário é fácil. Sim, mas é o único fora. Jogar contra o Vasco e sucesso incomoda. São 3 em casa. Você pega lá, por exemplo... Eu queria também, pra ver a tabela. O Corinthians ele não tava, ele tinha esquecido do Corinthians. O foco dele passou a ser o Palmeiras. Porque o Palmeiras é o time que mais investiu, o Palmeiras é o time que tem o patrocinador que melhor remunera o clube dentro do Campeonato Brasileiro. Aí ele começou a te ligar contra o Palmeiras. Ai, meu Deus, o Palmeiras, bibibi. Começou com aquela bobagem contra o Palmeiras. Aí o Flamengo começou a contratar uma série de jogadores aí de qualidade, tá sondando agora novamente o Everton Ribeiro. Ai, meu Deus, o Flamengo, bibibi. Agora o Corinthians novamente assumiu a condição de protagonista do Campeonato Brasileiro. O Corinthians aí tá encabeçando a lista ali junto com o Chapecoense e Cruzeiro. Os 3 lideram o Campeonato Brasileiro. Aí novamente aí o seu recalque em pessoa aqui, Flávio Gomes, mais uma vez demonstrando todo o seu anticorintianismo, tá propagando uma série de inverdades e absurdos contra o Corinthians. Dos 4 jogos, verdades, eu vou falar verdades, dos próximos 4 jogos do Corinthians, quantos são em casa? 3. E no segundo turno, faz 3 fora. Mas isso não é mentira, isso é verdade. Peraí, a partir do momento, no Flávio segundo Gomes... turno eu vou defender o Corinthians. Flávio Gomes, não precisa da sua defesa. O Corinthians não precisa da sua defesa. No segundo turno, o Corinthians ele fará uma série de partidas aí contra adversários difíceis, fora de casa, no momento crucial do Campeonato Brasileiro. Aí serei justo. Campeonato de turno e retorno, tudo é igual. Sairei em defesa das cores alvinegras. Não é, de São Jorge. Não é isso. Bom, voltamos a você agora. Vai ter um confronto contra o Cruzeiro. Vai ter um confronto contra o Cruzeiro. Taquera. Que vale a liderança do campeonato. Isso pro senhor não é o bastante? Onde vai ser o jogo? Na Arena do Corinthians. O jogo que vale a liderança vai ser onde? Mas 2 desses jogos... Você acha que o Cruzeiro é pequeno? Pô, chega dessa bobagem toda aí que eu não tô aguentando mal o Flavinho. Eu vou dizer não, o Flavinho me dá azia. Devia dar taça pra ele hoje. Eu devia jogar nele. Ele me dá azia, ele me dá náuseas. Cara chato, velho. Toda vez mesmo assunto. Olha aqui, ô Flávio Gomes, vamos ver aí a estreia, como é que foi a estreia do Vanderlei Luxemburgo, porque ontem o Sport jogou contra quem? Botafogo!